Pessoal do Sexto tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar aí na página 112, 122 até a página 123, correto? Sim, apenas uma página que nós vamos aqui conversar um pouquinho e deixar evidente algumas situações para vocês, correto? Sobre a Grécia Antiga, é isso mesmo. Pessoal, mas antes disso, antes de começar a falar sobre o modelo político, cultural, religioso, né? Que mais? E outras características atuais que sofremos, né, que não sofremos, mas que nós herdamos, vamos dizer assim melhor, das sociedades gregas e que nós nem mesmo sabemos, tá? Antes disso, eu vou só fazer falar uma coisinha aqui para vocês que é o seguinte. Pessoal, é muito importante que vocês realizem as atividades que vocês deixaram anteriormente. Por quê? Chega o final do terceiro bimestre e aí vocês vão ficar naquela correria, naquela coisa toda. Então todo mundo para garantir aí o 10, para garantir uma nota boa, vamos realizar as atividades, tá? Durante os encontros síncronos, eu estou sentindo que alguns de vocês não estão assistindo às aulas como deveriam assistir. Então é muito importante que você, né, faça essa reparação aí para que no nosso próximo encontro nós vamos aprofundar aí nesse mar todo envolvendo Grécia, sobre polis, democracia, enfim. Pessoal, é o seguinte. Com certeza, você, por algum motivo, você já, professor, talvez já viu um desenho ou então algo do gênero. Mas você tem mais conhecimento, às vezes, ou então já ouviu falar mais sobre os deuses gregos do que os próprios deuses dos povos nativos aqui do Brasil, dos povos originários aqui do Brasil. Como, por exemplo, você já ouviu falar sobre Apolo, sobre Zeus, sobre Hera, Afrodite e outros tantos deuses, né, que se remete a essa cultura, né, grego-romana, vamos dizer assim, do que os próprios deuses dos povos originários, né, como o Tupã, que é o deus Sol, e outros tantos aí da comunidade indígena do Brasil. Então, pessoal, é muito importante que vocês saibam que é uma cultura muito forte, trouxe diversas características pra gente, correto? No seu para casa, eu vou deixar no corpo do texto para você ter uma pesquisa pequenininha para você fazer lá. Então, vai lá no corpo do texto, já se joga na pesquisa, para na próxima aula nós reunirmos aqui e aprofundarmos. Ah, professor, por que hoje nós não vamos entrar direto no tema e falar só apenas sobre no caso, a Grécia e o modelo político, o modelo religioso, sociedade, enfim, cultural. Por que nós não vamos aprofundar muito? Porque, pessoal, a notícia é muito boa, nós estamos indo muito bem no nosso conteúdo e não tem por que nós colocarmos os carros na frente dos bois. Tá? Dá pra gente levar aí na tranquilidade, até porque é um conteúdo muito extenso que vocês precisam entender muitas coisas. Então, primeiramente, vocês têm que entender a questão geográfica da, da antiga Grécia. Por quê? É muito importante que vocês sempre se lembrem que tinha mar, morro e o solo, ele não era um dos melhores. Só que, contudo, o pensamento era muito atual. Olha que interessante, vocês sabiam que lá antigamente, né, nas primeiras sociedades ali, né, dos gregos, eles tinham uma cultura basicamente tô falando lá do início mesmo, tá? Tô falando de mais ou menos 1200 anos antes de Cristo. Eles tinham uma cultura muito legal, que era o quê? Que era a cultura, né, da sociedade coletivista. Sim, a sociedade coletivista, ou seja, tudo que se produzia era consumido ali entre eles, em comunhão e tal. Só que não era muito bem assim, tão lindo e maravilhoso. Lógico que tinham cargos importantes e tinha esse destaque social, é muito importante vocês lembrarem disso, mas que o ideal de sociedade coletivista não nasce agora, né? Igual o pessoal tá falando aí sobre as crises, né, políticas no qual o nosso Brasil encontra. Comunismo, tal, socialismo, e que essas ideias elas não são nem um pouco atuais. Na verdade, elas já foram pensadas e inclusive vividas há muitos e muitos anos atrás. Só que, contudo, hoje em dia, né, devido ter um cenário pejorativo e tudo mais, acaba as pessoas não dando tão crédito para essa prática do coletivismo, né? No caso dos. Não é socialismo, mas de uma sociedade coletivista, vamos tratar assim. Outro fato que é muito importante, porque lá na Grécia também surgiu a questão da propriedade privada, porque chegou um dado momento onde as coisas elas começaram a acabar. E se tem pouca, né, vamos dizer assim, oferta e tem muita demanda, ou seja, tem pouco produto para muitas pessoas querendo, então eu vou ter que elitizar
esse produto. E na aula anterior nós falamos sobre a questão da elite. O que é uma elite? Vamos aqui comparar, né? Todos nós aqui vamos fazer uma corrida. Foi dada a largada. E você, aluno, tem que fazer o seguinte: você tem que chegar até lá. Tem alguns alunos que estão de bicicleta, outros vão estar a pé, outros têm carro, outros têm moto, alguns têm helicóptero, enfim. Se destaca mais aquele que consegue ter, no caso, um prestígio maior, uma ferramenta que vai fazer o que ele chegar mais rápido e vencer essa corrida. O privilégio, ele é basicamente isso. E quando nós temos no caso, o privilégio é isso, é a ferramenta que te faz chegar mais rápido na corrida. Tá? Estou explicando para os alunos que não estavam aqui conosco. Então o privilégio é isso. Tem uma corrida, todos nós vamos da escola BMQuer até no mercado municipal correndo. De repente, 3 alunos têm bicicleta, 2 alunos aí têm carro, um aluno tem moto e o restante da escola inteira está a pé. Esses alunos, né, que tem bicicleta, que tem carro, que tem moto, eles vão formar lá na frente uma elite. Por quê? Eles têm privilégios, né? Então o nome da moto, o nome do carro, o nome da bicicleta, o nome do aparelho que ele vai fazer ele chegar mais rápido chama-se privilégio, tornando então uma comunidade de privilegiados, perdão, privilegiados. Então, o privilégio ele vai tornar essas pessoas o quê? Elitistas. Não, peraí, nós temos privilégios a mais. Então, eu por poder pagar a mais, aí nós temos a questão da sociedade, no caso do bem privado. Peraí, não, eu comprei, eu trabalhei com frutos do meu suor tal, então isso aqui é meu por direito, me pertence. Então ali também começa essas discussões sobre democracia, entender o que é a democracia, entender o que é uma polis, o que é uma cidade-estado. É uma cidade onde basicamente ela vai produzir tudo aquilo que ela precisa, entendeu? Não dependendo de outras, seja política, cultural, religiosa, enfim, não, ela não vai depender de outras. Ela pode até depender, mas ela tem todas as possibilidades de produzir e consumir tudo aquilo que elas têm. Correto? Então vocês vão agora lá no corpo do texto, vão fazer a pesquisa que eu vou deixar para vocês, para na nossa próxima aula nós iniciarmos aí na página 124 falando sobre um pouquinho mais sobre a geografia, sobre a cultura, sobre política, religião, envolvendo a sociedade, que vocês vão ficar pasmos do quanto ela é atual, mesmo falando aí de milênios antes de Cristo. Correto? Um abraço para você, eu te vejo aqui no nosso próximo encontro. Um pouquinho mais falando sobre diáspora hebraica. O que é isso? A primeira diáspora hebraica, não, perdão. Sobre a diáspora grega, né? Primeira diáspora, segunda diáspora. Nós vamos falar um pouquinho de tudo na próxima aula. Tchau, tchau.